Doutor Roberto, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande, viu? Já conhecia Bauru? Já conheci a Bauru, já estive aqui, estive dando palestras aqui na faculdade, já tive em Bauru, sim. Então, voltando a revisitar Bauru, que está muito, muito grande, muito bonito. Bauru cresceu muito nos últimos tempos. E ela tem uma posição estratégica no Estado, né? Que é centro do Estado. Bauru tem uma posição, seja economicamente, seja politicamente, Bauru é muito importante. E daí nossa visita. O doutor Roberto é candidato à presidência da OAB de São Paulo e nós nos interessamos já nas eleições anteriores de mostrar todos os candidatos da OAB, já fizemos debate aqui com os candidatos, viu, Roberto? Mas o que me interessou bastante, ele é advogado de vários casos polêmicos que nós vamos colocar na sequência, caso Nardoni, e que o telespectador pode até participar aí com as suas perguntas. E tem uma banca de criminalista de expressão nacional, né? E resolve, de repente, disputar o cargo da presidência da OAB. O que te leva, Roberto, a querer ser presidente da OAB em São Paulo? Acho que foi exatamente a posição que eu me encontro e onde eu cheguei. Quer dizer, eu não tenho parente advogado, nunca tive, meu pai não é advogado. Eu comecei me formando na FMU, abri uma portinha ali, uma salinha de advocacia e comecei a advogar sempre na área criminal. E tudo que eu consegui, que eu atingi, tudo que eu tenho hoje veio da advocacia. Eu acho que está na hora de devolver um pouco, eu acho que está na hora de participar um pouco. Não dá mais. Nós tivemos há 9 anos que nós temos à frente da ordem uma pessoa que amigo, querido, boa pessoa, mas que não é um advogado que põe a barriga no balcão, que vai para o fórum, que sofre o que sofrem os advogados todos os dias nesse país. Está na hora de ter um advogado à frente da ordem, está na hora de ter alguém que efetivamente conheça as dificuldades que os advogados sofrem, porque sofre todos os dias como qualquer outro advogado. Acho que foi isso que me fez assumir essa candidatura. É um grupo que está me apoiando ali em São Paulo, são de advogados. A gente não está procurando grandes nomes da advocacia, a gente está pensando em fazer uma ordem para os advogados do dia a dia, para os militantes, para os jovens que saem aí da faculdade e precisam ter um caminho dentro da ordem, porque serão os presidentes amanhã. É para esse pessoal e é por essa razão que a gente resolveu largar um pouco a advocacia e pensar um pouco na categoria, na classe, nos advogados que estão por aí. Se a gente não fizer isso, a ordem acaba acabando, né? A ordem vai perdendo a importância na sociedade civil. É o que está acontecendo hoje. Está na hora de parar de usar a entidade como um trampolim político e passar a usar a entidade como uma entidade para os advogados com a importância que tem. O que seria uma ordem para os advogados, Roberto? Uma ordem que estivesse preocupada com o dia a dia da advocacia, com o advogado que vai no fórum e é mal atendido, com o advogado que para entrar num fórum na capital tem que abrir uma pasta e passar por um detector de metal como se eu fosse um marginal, um advogado que vai para um presídio, a gente viu que estão surgindo presídios na região e para entrar num presídio eu quase tenho que me despir porque eu sou visto quase como uma continuação do que está preso, por conta de meia dúzia de bandidos que se passam por advogados, nós somos tratados como bandidos. E isso é visto como normal. Quer dizer, ninguém diz nada, ninguém fala nada, está na hora de mudar, está na hora do advogado voltar a ter o respeito que sempre teve. Você fora do país é respeitado. Eu outro dia, indo a Londres, ia ficar 2 dias para uma reunião. E aí eu passo na Polícia Federal e eles
estranho alguém vindo do Brasil para ir até Londres para ficar 2 dias com uma malinha de mão pequena e pergunta, mas o senhor veio fazer o que aqui? E eu respondo, eu sou advogado e vim para uma reunião. Imediatamente eles batem o carimbo, agradecem a minha presença e eu entro na Inglaterra com a dificuldade que é só porque eu era advogado. O respeito que a autoridade policial ali teve com o advogado é um respeito que no Brasil não se tem. Está na hora de resgatar isso. Quer dizer, uma ordem para o advogado é uma ordem que vai fazer com que o respeito da advocacia volte a estar no lugar que nunca poderia ter deixado de estar. Na sua plataforma, que outras modificações vocês estão pregando na política da OAB São Paulo? Primeiro, uma autonomia financeira do interior. O interior hoje precisa, para trocar uma lâmpada, mandar um ofício para a Ordem de São Paulo pedindo dinheiro para que se troque uma lâmpada. Outro dia eu tive numa das cidades do interior, quebrou a telha, chovia dentro da casa do advogado e os advogados estavam com o rodo na mão tirando água de dentro porque não se vinha o dinheiro para trocar a telha da casa do advogado. Não é possível. A Ordem de São Paulo sustenta o Conselho Federal, sustenta as mordomias de tantas outras ordens. Se você pegar quantos advogados tem em Bauru e quanto Bauru paga de anuidade da ordem, certamente é mais do que um estado como Roraima, como o Piauí. E aí nós temos presidentes do Conselho Federal desses estados, sem nenhum demérito, e São Paulo está sempre a reboque disso. Nós pagamos a conta e não... acho que está na hora de parar de mandar dinheiro para a Ordem de Brasília e começar a mandar dinheiro para as ordens regionais. Por que que... E aí o que fica em São Paulo. Então os advogados de São Paulo têm um ônibus de graça que te leva para o fórum. Por que Bauru não tem um ônibus de graça que leva os advogados para onde precisa? E falo Bauru como poderia falar o interior todo. O dinheiro fica, uma parte de São Paulo, uma parte grande vai para o Conselho Federal que nós sustentamos. E a força que São Paulo tem no Conselho Federal é nenhuma. Absolutamente nenhuma, porque o Nordeste se fecha ali e São Paulo fica a reboque disso. E o interior, que é quem decide a eleição, né? Porque as últimas eleições foram decididas pelo interior, é visto na época eleitoral. Acabou a eleição, fica esse envolvimento político entre São Paulo e os presidentes das seccionais, que são obrigados a estar junto, porque senão não recebe verba. Isso tem que acabar, a ordem tem que ser democrática, a ordem tem que ser aberta. Nós temos que dar o exemplo para esse país. Se a gente quer uma política nacional decente, quem tem que dar o exemplo é a entidade civil, como a Ordem dos Advogados. Está na hora de começar a dar exemplo, sabe? Eu acho que esse talvez seja o meu maior papel e a ideia nossa na presidência da Ordem. Já tem um advogado que mandou uma pergunta aqui já. O Pedro Valentim é advogado, é um afrodescendente, preocupado com minorias aqui em Bauru. Ele toca num assunto que eu ia te perguntar. Ele fala, foi descoberto pela Polícia Federal que 152 alunos fraudaram o último exame da OAB. Que providências a ordem já adotou para este vazamento das questões? O que eu soube foi o que eu li e que o Pedro deve estar sabendo também, é o que eu ouvi, que estavam acompanhando as investigações. Eu cheguei a me manifestar sobre isso, dizendo inclusive que, na minha opinião, comprovado que os candidatos, os bacharéis de direito, efetivamente se envolveram em compra de prova, essas pessoas deviam estar absolutamente excluídas da possibilidade de entrarem na ordem. Nós não chega de gente assim, nós não precisamos ter advogados que compram passe para entrar na ordem. Chega de gente assim, sabe? A ordem, a gente, por um lado, briga pelas prerrogativas, né? Pelo direito dos advogados. Por outro, a gente tem que começar a brigar também pelo dever dos advogados. O outro lado da moeda é o dever dos advogados. Por conta dessa minoria que vai lá comprar uma prova, é que nós, advogados, somos mal vistos pela sociedade. Então, que valor? 300 mil reais? Os caras devem estudar... se gastasse o tempo dele estudando, não... Por ele ganhar 300 mil como advogado, a jornada dura, né, doutor? Dura. Eu diria, melhor investir esse dinheiro em outra coisa. Não
perda de tempo, não vale a pena, um mau exemplo. Isso mostra que não deve ser advogado. Quer dizer, o advogado é mais que isso. O advogado precisa abraçar a causa. O advogado fica sem dormir por causa do cliente. O advogado não compra a prova. Isso não é advogado. Isso nem deve ser advogado. E o papel da ordem é não permitir que pessoas assim fiquem ali ou adentrem a ordem. Ética para ser advogado? Ética para ser advogado. Como é que vai? Ética para ser qualquer coisa na vida e advogado mais que tudo. Que não dá. Mas a ordem faz pouco nas nossas prerrogativas e, por outro lado, faz pouco na rigidez de tirar os maus exemplos. Tem que ser excluídos. Essas pessoas não merecem ter a nossa carteira. Como é que você viu esse episódio do Demóstenes? Aqui tem duas visões, uma visão política, uma visão jurídica. Eu diria que na visão política, o Demóstenes sempre foi e sempre passou a figura da pessoa absolutamente incorruptível. Eu era fã dele. Todos nós éramos fãs do Demóstenes, todos nós. Então acho que o peso maior contra ele era exatamente o papel a imagem e o papel que ele tinha e exercia no Senado. Ele sempre foi o primeiro a levantar a voz contra qualquer um lá dentro, sem nenhum tipo de receio. Ele era o... Né? Então, politicamente falando, não tinha, me parece que o caminho era esse mesmo. Já juridicamente falando, eu acho que a situação é outra. O Demóstenes, para ser investigado, e aquelas provas válidas precisavam ter sido feitas via Supremo Tribunal Federal, porque a lei diz que ele tem foro privilegiado. Não foi. Portanto, essas provas, me parece, não podem ser usadas contra o Demóstenes. Acho que nem tem muita prova, efetivamente, contra ele, mas a investigação não pode ser usada contra ele, porque, juridicamente falando, quer a gente goste ou não, ele tem foro privilegiado e, em assim sendo, essas autorizações para gravações telefônicas precisavam estar sendo feitas via Supremo Tribunal Federal. Então, acho que juridicamente não cabe, politicamente é uma decisão política e o Congresso e o Senado... Foi cassado por falta de ética, né? Decoro, de ética. Acho que... Agora, também não pode tratar com 2 pesos e 2 medidas. Como é que ficam os outros deputados ali que estavam em outros partidos? É difícil. E a gente tem que dar o exemplo. A sociedade civil tem que dar o exemplo. O exemplo vem de cada um de nós. Não é só assim a gente vai poder cobrar os nossos governantes. O Zé Simão da Folha hoje, o Zé Simão é demais, né? Porque ele só pode voltar em 2027, né? O Zé Simão falou, a hora que ele voltar em 2027, ele vai achar o Sarney no mesmo lugar. O Zé Simão é sempre de verdade. Esse é demais. Tem mais um advogado, eu estou gostando que são perguntas de advogados, mas eu quero entrar nos teus casos polêmicos aí, que eu estou louco para fazer algumas perguntinhas para o senhor. Doutor Roberto, existe um programa de carência na OAB para o recém-formado começar a recolher a taxa da ordem? Se não existe, por que não se cria esse programa para um advogado no início de carreira? Esse é o problema. Hoje o que tem é uma anuidade um pouco menor para os profissionais que estão começando. Mas é pouco. A gente sabe... É exatamente quando se começa, e eu que comecei e não tinha nada, e fui ali começar numa portinha a trabalhar, é uma dificuldade enorme para trabalhar. Aqueles que não conseguem entrar num escritório e ter algum salário, e o salário é pouco, e no interior menor ainda, é muito duro começar. Pagar a anuidade é caro. A anuidade é cara e nos dá pouco, porque a pergunta é, tá bom, eu pago a anuidade com dificuldade, mas o que eu ganho? O que eu recebo? Eu pago para quê? Para poder advogar? Eu me formei. Quer dizer, o que eu não vejo é nada em troca. Então, principalmente o recém-formado. Se precisar de alguma coisa, imagina um recém-formado hoje, indo na delegacia, sendo destratado na delegacia, indo no fórum, sendo destratado pelo juiz. Que apoio tem? A quem se socorre?
Né? Quem tem apoio são os que não precisam. Eventualmente, se eu for lá bater na ordem, é possível que por ter algum nome eles vão me atender, porque faz bem a eles atender quem tem nome. E quem não tem? Então, eu acho que o grande problema não é só o que se paga, é o que se tem em troca do que se paga. Porque isso era, se você tivesse e recebesse muito, talvez você ia querer pagar a ordem. Hoje, se você deixar... igual o imposto no Brasil, a gente paga muito e não recebe nada. E os jovens, menos ainda. Não tem uma porta. O que eu posso assegurar ao nosso colega é que a gente, na presidência da ordem, vai ter uma porta de entrada para a moçada. Meu maior, foram fazer uma pesquisa, meu maior eleitorado são os advogados de até 10 anos de formado. Meu maior público é esse pessoal. Por que isso? Talvez porque eu esteja mais próximo deles, porque eu sei qual foi a dificuldade que eles passaram, e posso assegurar que se a gente estiver na ordem, esse pessoal vai ter uma porta aberta ali, quer dizer, a ordem vai ser utilizada pelos advogados, né? E esse é meu público, é essa moçada jovem que quer mudança, que quer uma fala, a gente costuma dizer, chega de data velha, né? Uma linguagem fácil, uma linguagem do dia a dia. A justiça precisa se modernizar, precisa ser facilitada. Esse é o trabalho, e principalmente para aqueles que mais precisam, que são aqueles que estão chegando. Esses são os que mais precisam hoje. Os que estão chegando e os que estão saindo. Talvez são os mais necessitados e os que menos apoio têm. Você é advogado de casos polêmicos, como o Nardoni, o Sombra do episódio do Celso Daniel, o Kia do Corinthians. Como é administrar isso, ser advogado em casos tão polêmicos que caem na mídia e a mídia acaba formando uma opinião nacional em cima daquilo ali? E você tem que trabalhar com isso aí. É muito difícil, eu diria, é outra advocacia, né? Porque você por um lado, chega em casa e é hostilizado pelos seus, né? Você chega em casa, aparece um caso no jornal, você chega em casa, o filho tua mulher te olha e fala, pô, esse não, né? Eu tenho uma filhinha que tem a idade que teria Isabela na época. Eu vou buscá-la no colégio e a minha filha sai e diz, pai, é verdade que você é o advogado de um casal acusado de matar a menina? E eu tenho que explicar para minha filha qual é o meu papel e por que as pessoas devem ter direito à defesa. A sociedade hoje confunde o advogado com o seu cliente. Então, é muito difícil. E funciona mais ou menos como uma novela, onde a vilã acaba sendo confundida, o personagem dela com a pessoa. Então, ela vai no supermercado e é maltratada porque olham ela como uma pessoa ruim, claro, e não como um papel que ela representa ali. Ali a gente representa um papel de advogado defendendo as pessoas. E é mal interpretado. A sociedade também te hostiliza com relação a isso. Mas faz parte, eu acho que a gente tem uma obrigação como advogado de pegar as causas, não só as que dão dinheiro, não só as que te dão notoriedade, é a função. A vida inteira a gente diz, eu quando lecionava dizia aos alunos, o papel do advogado e tem o papel de defender o direito das pessoas serem defendidas. Isso, falar numa sala de aula é fácil, fazer isso na prática é difícil. Então, o caso Nardoni era isso, assim, era muito mais fácil rejeitar o caso do que pegar. Financeiramente não era um caso para se pegar, pessoalmente, talvez por conta da imagem, era uma imagem mais negativa que positiva, mas ali eu concluí, quando a equipe toda do escritório se reuniu e eu fui dizer a eles que a gente ia defender o caso, e as pessoas me olhavam meio indignadas, e eu disse, nós temos uma obrigação. E se não for para fazer isso, é porque a gente não deve mais advogar. Então vamos parar de advogar e vamos fazer outra coisa, porque essa é a função do advogado. E nunca me senti tão advogado na minha vida, e fiz
muito difícil, muito complicado, mas com muito prazer. Acabei com... Nem acabamos ainda, mas parte da missão foi cumprida e a gente procurou fazer com muita dignidade. Como é que está o caso hoje? Em que pé que está? Qual a condenação deles? Qual as perspectivas? Todo mundo cumpre uma parte das condenações e depois tem aquela progressão. Como é que está a situação? Foram condenados a 31 anos o Alexandre e a 26 a Ana. O Alexandre já baixamos um ano, mais ou menos, foi para 30, tem um recurso no Supremo, um recurso no STJ, 2 no STJ, eu acho que até o fim do ano nós teremos novidades e a minha expectativa é que esse julgamento seja anulado. A gente briga por isso e acho que seria muito justo e muito correto há essa possibilidade de anular o julgamento. Acho que esse é o caminho natural. E o caso do Sombra, lá, da morte do prefeito Celso Daniel? O Sombra é uma coisa, é uma incógnita. A gente que lê, eu li bastante, e realmente não está assim tão claro. Que versão você tem daquilo ali? Ou seja, às vezes você não pode nem falar da versão. Eu estou absolutamente convencido e à vontade de dizer que não tem a menor lógica a conclusão que o Ministério Público chega nesse caso. Esse caso está no Supremo hoje, analisando a possibilidade do Ministério Público poder ou não investigar. Esse é o caso que trata da questão e essa questão vai ser tratada depois de forma genérica para todos os outros casos. Acho que o Ministério Público não deveria poder investigar, acho que não é a função do Ministério Público, acho que o Ministério Público perde com isso, acho que a polícia perde com isso, acho que essa opção acaba tirando o poder da polícia. Se a moda pega, acho que os policiais deveriam parar de investigar todos os casos, né? Porque me parece que o Ministério Público só quer investigar os casos que dão ibope, televisão, notícia. Então, minha sugestão é que a polícia parasse de investigar, mandasse todos os casos para o Ministério Público e vamos ver se eles investigam o dia a dia, os problemas sérios que a gente tem na sociedade. Então, mas a tendência é que o Supremo permita, com alguma limitação, me parece que a tendência é que o Supremo permita que o MP possa investigar. Vamos ver quais são as limitações, em que casos, como isso fica. Agora, não tem coerência nenhuma. Fizeram 3 investigações, a polícia concluiu 3 investigações, a Polícia Federal fez uma investigação e todos concluem por um crime comum. E o Ministério Público, que teve aí uma equipe durante 3 anos investigando só esse caso, o que já é estranho, porque qual é o interesse? Por que esse caso? Por que tinha uma equipe investigando este caso? Por que tantas pessoas ficaram tanto tempo num único caso? Eu tenho um receio de um uso político nesse caso. Toda época de eleição alguma coisa acontece, toda época... perigoso misturar problemas políticos com problema judiciário. Eu espero que nosso judiciário consiga afastar esses interesses que não meramente jurídicos do caso. Vem uma pergunta de um telespectador aqui do caso Sombra. Ele fala assim, quem está mandando a pergunta chama-se Igor Menezes. O senhor acha ético convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Toffoli, para uma viagem em Capri, já que ele é relator do caso Celso Daniel e o senhor defende o Sombra, que é acusado de matar o ex-prefeito? Veja, até eu agradeço o Igor, eu nem sei se devia, se era o caso, falar de vida pessoal, mas eu vou falar até porque é bom a gente esclarecer isso. Primeiro, que o Toffoli, que é meu amigo desde a época de faculdade, não é relator do caso do Celso Daniel, do Sombra, nem nunca foi. O único caso que o Toffoli teve, que julgou num caso meu, não era relator e julgou contra mim. Isso mostra uma absoluta falta de
independência, vamos dizer assim, absoluta independência entre as relações. Eu vivo no meu meio são juízes, promotores e advogados. Eu milito nesse meio, minha vida inteira é isso. Eu de manhã, de tarde, de noite, vivo a advocacia. Eu sou amigo de inúmeros promotores, procuradores, ministros, porque é o pessoal da minha turma, assim como os médicos têm como amigos médicos e os enfermeiros e quem vive na saúde. Claro. Então, essa é a minha turma. Eu acho muito, para dizer o mínimo, bobo, preconceituoso dizer que um ministro, porque é ministro, não pode ir no meu casamento. Foram ministros, foram juízes, foram promotores, porque são meus amigos há 20 anos. Agora, imaginar que por isso vão julgar algum caso a meu favor, porque é meu amigo, a experiência que eu tenho é, todos os meus amigos que julgaram os meus casos foram muito mais rigorosos do que os estranhos, porque eles julgam com um cuidado muito maior. Agora, todos nós, quando um promotor casa, quem comparece à festa, na maioria das pessoas, são juízes e promotores. Por que ninguém reclama que o juiz foi no casamento de um promotor? Ele pode. E nós não, nós advogados devemos estar ilhados desse pessoal, dessas pessoas, das autoridades. Acho pequeno para a advocacia, acho pequeno para a magistratura, nós estamos no mesmo pé de igualdade, promotores, juízes, advogados, convivemos e deve ser assim, harmonicamente. Você casou em Capri? Eu casei em Capri, minha mulher, a família é italiana, nós casamos um casamento pequeno ali em Capri, que por conta da ida do ministro Toffoli, acabou ficando conhecido, era para ser um casamento muito pequeno e deu notoriedade e a mídia falou muito disso. Agora, acho uma besteira, a prática mostrou que é uma besteira, o único caso que o Toffoli trabalhou, em que eu atuava, votou contra mim. Isso mostra a absoluta independência das pessoas e os advogados precisam se comunicar, precisam ter amizade, precisam conviver com professores, com promotores, com juízes, porque é o nosso meio, são amigos, e é bom que seja. Infelizmente já não somos mais tanto quanto éramos no passado, porque isso antigamente se frequentavam, e imagino que no interior se frequente, e é bom que se frequente, é importante que se frequente. O que diminuiu esses contatos profissionais? A internet, talvez? Eu acho que primeiro... A internet ajudou também isso. A internet ajudou um crescimento, crescer o número de advogados, o número de promotores, o número de juízes, e uma tendência, as pessoas ficaram mais frias, hoje o contato do advogado com a magistratura, na maioria das vezes, é um contato quase de hostilidade. A magistratura está muito enfraquecida, e por estar enfraquecida, ela quase vê o advogado como inimigo. Não somos, nem deveremos ser. A luta da advocacia é em prol de uma magistratura forte. Porque enquanto nós tivermos uma magistratura forte, a gente tem um juiz imparcial e importante para decidir contra ou a favor. Ganha o judiciário, ganham os advogados, se a gente tivesse juízes competentes e fortes, independentes para decidir. É o que falta. Eu acho que o trabalho do advogado é enaltecer a posição da magistratura. A gente não perde nada com isso, não. Vou fazer uma pergunta para os corintianos agora. Você é advogado do Kia, do Corinthians, que, segundo se dizia, tinha trazido dinheiro de maneira ilegal para o Brasil, davam até uma origem desse dinheiro da antiga União Soviética. Onde está o Kia? Qual a situação que está? Até para... Está em liberdade, está solto, esteve comigo, tive o prazer de acompanhá-lo na final, agora, do Corinthians, campeão, jogo... Aqui no Brasil? Brasil, ele está aqui no Brasil? Estava semana passada, nós estivemos juntos na final do Corinthians. Você é corintiano? Que pena, hein? Sou corintiano, vamos para Libertadores, se Deus quiser estaremos no Japão. Mas, estaremos no Japão, se Deus quiser, vitoriosos ali. E estava um
jogo difícil no primeiro tempo, ganhamos com louvor, uma torcida maravilhosa, e o Kia estava ali comigo, aclamado por todos os corintianos. Ele está morando aonde? Ele mora em Londres, ele sempre morou em Londres. Eu estive lá para falar com ele, está sendo processado. Uma briga, isso tudo surge... Ele é processado em Londres ou no Brasil? Aqui no Brasil. Processado no Brasil, na verdade, porque entrou num clube que à época era um clube fechado, como uma ação entre amigos ali, e acho que politicamente incomodou muita gente. E aí, por conta disso, é que surge todo esse processo. O processo surge, por incrível que pareça, por conta de intrigas políticas. Qual é o crime dele? Ter trazido dinheiro ilegal, é isso? Não, porque veja que o dinheiro veio pelo Banco Central, entrou no Bradesco, passou no compliance do banco e foi para o Corinthians. O que estão dizendo na acusação é que há 20 anos atrás, um dos correios, que é o Boris Berezovsky, teria na União Soviética cometido um crime ali e desviado um dinheiro. 20 anos depois estão dizendo esse dinheiro que veio do Brasil, uma parte desse dinheiro é o dinheiro que o Boris há 20 anos atrás teria associado lá. Uma coisa com a outra. O próprio Boris é um cidadão hoje que fugiu da antiga União Soviética, está exilado na Inglaterra, tem asilo político na Inglaterra, vive na Inglaterra com o dinheiro dele que está ali. Então, me parece que nós demos mais importância ou demos mais reconhecimento à Rússia do que a Inglaterra. Quer dizer, o fato desse homem ter sido exilado na Inglaterra não valeu nada. Para nós, para a justiça ali, o que valia era o Putin. O democrata do Putin vale mais do que a justiça inglesa. Roberto, você tem uma descendência russa, né? Você me contou antes da entrevista. Agora, como é que explica tanto milionário depois da queda do comunismo? Esse povo devia estar com esse dinheiro já moitado naquele sistema. O que era? Acho que não. O que aconteceu é que você tinha um sistema fechado, onde, em tese, todo mundo tinha a mesma coisa, que era muito pouco. Claro. Quando o sistema abre e eles precisam proteger a indústria nacional. Então a ideia que eu tenho eles chamaram os amigos, eu chamei o Duda e disse: Duda, você cuida do petróleo, então está aqui o dinheiro e o BNDES de lá vai te injetar o dinheiro, a indústria é tua. O outro vai cuidar do transporte, o outro da aviação, o outro... E foram dando às empresas, porque ninguém tinha em tese dinheiro para comprar, deram para grupos internos, deram dinheiro para que eles tocassem, e aí surgiram as grandes fortunas ali. Quer dizer, distribuíram aquilo. Aquela história também que eles tinham urânio, e que esse povo vendeu urânio para o Irã, para os países árabes. Essa especulação, porque o urânio é muito caro. Uma grama de urânio é 1 bilhão de vezes mais cara do que uma grama de ouro. Há uma especulação muito grande. É um país hoje, eu acho que pouco democrático, né? Com brigas ali, com manutenção no poder ali, que acho que... Você foi na Rússia já ou ainda não? Hoje eu fico meio receoso, como advogado público. Enfim... Ele vai falar que você vai buscar o dinheiro lá. Ou que eu vou buscar o dinheiro, ou os russos do Putin talvez não me queiram tão bem. Eu estive na Rússia logo que ela abriu, logo em seguida... É maravilhoso. Um povo maravilhoso. Eu estou louco para conhecer. Maravilhoso. Estou louco para conhecer. E se você estudar a história do mundo, o povo mais pacífico do mundo foi agredido por todo mundo, desde Napoleão, Hitler, né? Um povo espetacular. Não, quero conhecer, realmente quero conhecer, vou vai conhecer. A primeira oportunidade, a cidade mais bonita que eu vi até hoje. Na primeira oportunidade estarei lá. Vai São Petersburgo, que você vai adorar. Infelizmente, quando o papo é bom, já deu tempo, né? Você vê, no fim você me perdoa, eu desviei, porque também concurso. Mas me fala desse caso de São Manuel aí, do desvio de dinheiro da saúde. Eu fiquei sabendo, a Nádia me contou, que você está atuando como advogado aí também? Estou atuando num dos correios. Esse caso mostra um pouco como os advogados foram maltratados, estão em baixa, viu? Eu fui para São Manuel, nós marcamos com a juíza,
colega meu veio de São Paulo, chegou aqui com marcado uma reunião para conversar com a juíza, ela não veio, então nós viemos de São Paulo e perdemos a viagem. Depois, é bem verdade que a juíza está cobrindo 3 comarcas diferentes, então falta juiz no interior. Falta. Por isso que eu falo que a ordem tem obrigação até de cobrar isso, sabe? Assim, não é possível. É uma moça jovem, uma juíza, ontem eu tive com ela, me recebeu, fazendo 3 varas ao mesmo tempo, 2 enfim, fora, acho que em Botucatu, uma em São Manuel, difícil também, então tem que vir, voltar, mas o fato é que nós conseguimos um habeas corpus para evitar, para soltá-los quando da prisão temporária. No dia que conseguimos o habeas corpus, conseguiu o habeas corpus na sexta-feira para soltar na temporária. No dia nós estávamos com uma colega nossa no fórum, deu 7 horas da noite, convidá-la a se retirar do fórum, porque eles iam fechar as portas. Ela teve que sair do fórum, do lado de fora do fórum, e depois disso sai uma mensagem para a delegacia que transformaram a temporária em preventiva, mesmo com a liminar para soltar em temporária, o que me parece no mínimo, uma falta de respeito com o desembargador de São Paulo. Aí nós fomos no plantão no fim de semana, conseguimos uma outra liminar para obrigar a que eles fossem soltos e, enfim, foram postos em liberdade. Mas acho que a forma como, aqui do interior, a forma como descumpriram a liminar, a forma como não atenderam os advogados, a forma como advogados foram expulsos ou convidados a sair do fórum, mostra como nós estamos sendo tratados pela própria magistratura. Então, eu entendo a dificuldade da magistratura, eu entendo a dificuldade de uma juíza que tem que correr 3 varas ao mesmo tempo, mas o distrato que tiveram os advogados nessa ocasião e a falta de respeito com uma liminar que havia sido dada pelo Tribunal de São Paulo, e você receber a liminar e converter a prisão de uma razão para outra, para fugir da liminar, é um desrespeito não só à própria advocacia, como ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso mostra que, ontem eu estive falando com ela, não, precisamos conversar com o promotor. Hoje quem define os casos, hoje quem norteia os casos, hoje quem diz para a juíza como agir, é o promotor de justiça. Por isso que eu digo, é preferível ter um juiz forte e independente do que um juiz que precise de um promotor para agir. Não, está muito ruim. Está muito ruim. Bem ou mal, conseguimos, as pessoas estão em liberdade, estão todos em liberdade, vão responder, cada um pelo seu crime, se cometeu ou não. Eu acho que tem que responder. Se comprovado que estavam errados, que sejam punidos, acho que é justo que sejam punidos. Agora, o que não. Uma prisão desnecessária, pessoas presas ali sem razão de ser, isso é muito triste, isso é muito ruim. Graças a Deus, os mais velhos, né, com mais experiência, com mais cuidado, entenderam que não havia razão para a prisão e assim ficou. Roberto, infelizmente já estamos com 1 hora de programa já. Você tem 1 minuto para falar para o advogado da nossa região, todas as cidades que a TV Prevê pega na região, por que tem que votar no Roberto Podival para presidente da OAB? Eu parte do meu minuto vou dizer, não vou perder não, mas vou dizer, queria agradecer o convite, dizer que para mim foi um prazer, foi tão bom mesmo que passou rápido, que eu estou à disposição e virei todas as vezes que for convidado, é um prazer enorme. Nós vamos tentar um debate, viu? Vamos, debate, eu já aceitei o debate, mas isso aqui, mais do que uma entrevista, foi um grande bate-papo, agradável, com gente inteligente, com amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que, independentemente das ordens locais, independentemente do apoio e das lideranças nas cidades do interior, eu convoco os advogados, os meus amigos, efetivamente aquele que vai para o fórum e que é convidado a ser retirado, aquele que é maltratado todos os dias, para apoiar a minha candidatura, porque é uma candidatura de um advogado. Nada mais, nada menos do que um advogado. Esse é o apoio que eu quero. Decidam em quem votar aqui no interior, escolham os candidatos, mas quando pensarem na Ordem de São Paulo, pensem no advogado. Vocês vão ter, enquanto presidente, vocês vão ter efetivamente alguém como vocês
apoiando vocês e brigando por vocês e por nós e por mim também na Ordem de São Paulo. Muito obrigado, eu realmente espero o apoio, espero o voto e estou à inteira disposição de todos vocês. Obrigado. Roberto, obrigado pela presença. Foi um prazer enorme, viu? Estou à disposição. Obrigado. É um homem tão inteligente e corintiano, é o único defeito, né? Mas eu mexo muito com os corintianos aqui, porque eu sou palmeiras. Palmeiras, a região é de palmeirense. A região é de... Graças a Deus. Foram campeões agora também, não é? Claro. E o ano que vem vocês não têm chance nenhuma na Libertadores, porque nós vamos se encontrar na Libertadores, o Palmeiras com o Corinthians. E nós já temos tradição de sempre eliminar o Corinthians na Libertadores, viu? Ganhando um brasileiro no final, a gente vai estar feliz. Claro. Bom, foi um prazer entrevistar uma pessoa extremamente inteligente, que eu acho que só traz subsídio para que a nossa ordem, que eu acho a entidade que mais defende a sociedade civil no Brasil, eu tenho respeito pela OAB, quer em nível estadual, em nível federal, muito grande, e são pessoas desse nível que realmente traz uma bela disputa e que se consiga ainda mais qualidade para a OAB. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.